vamos lá, meus amigos, julgados do TSE do dia 10 de abril ao dia 14 de abril. Julgados do TSE de 2023. Eu já te peço para curtir esse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos esse vídeo aqui. Toda semana a gente publica vídeo de aulas de noções de direito eleitoral e comentários à jurisprudência do TSE, como é o caso de hoje, tá bom? Então vamos lá para os julgados dessa semana. O primeiro que a gente destaca é a captação lícita de sufrágio, né? O dispositivo lá, o abuso, uma espécie de abuso de poder prevista lá no artigo 41A da Lei 9504, tá bom? Escrevi aqui na tua frente, mas é a Lei 9504, ok? Lá do artigo 41A. Bem, o que o TSE entendeu? Inclusive já foi um tema que já veio especificamente em um dos nossos informativos, mas o que a gente deve lembrar é que a captação lícita de sufrágio, ou a famosa compra de votos, ela exige um especial fim de agir, né? Há um dolo específico que o TSE diz aqui, ó, consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de um grupo determinável de eleitores. Então, não basta que apenas ocorra um oferecimento de vantagem, tem que ter um especial fim de agir, ou seja, tem que ter um dolo específico, tá? Uma matéria também, inclusive, bastante recorrente aqui na jurisprudência do TSE. O segundo julgado que a gente destaca é em sede de registro de candidatura e o acesso a dados do candidato. Não sei se vocês, né, quem milita na área eleitoral, sabe que a Justiça Eleitoral tem um sistema chamado Divulga-Cand. É um sistema Divulga-Cand Contas, tá? Também conhecido como Divulga-Cand. Esse sistema, todo o registro de candidatura lá dos pretensos candidatos, então certidão de antecedentes, tem uma ficha biográfica no início, que é data de nascimento, número de telefone, realmente é um processo com bastante dados pessoais, né? Porque o Justiça Eleitoral vai analisar esse processo para poder julgar se o candidato é elegível ou não. Esse sistema ele divulga todo esse processo de registro de candidatura. Então, ou seja, diversos dados pessoais do candidato fica disponível ali. A Justiça Eleitoral hoje em dia já tem elementos para, após as eleições, limitar esse acesso. Então, o que é que o TSE entendeu aqui? Que se o candidato for pedir a limitação desse acesso, nesse caso, a competência é a instância responsável pela própria avaliação do registro de candidatura. Então, se eu sou candidato a prefeito ou vereador, a competência é a zona eleitoral. Se eu sou candidato a presidente da República e vice, a competência é o TSE e os demais cargos, a competência é o TRE, tá bom? Então, atentar aqui para a competência. O terceiro julgado que a gente destaca é a legitimidade passiva de pessoa jurídica em sede de AIGE. Olha só, nesse caso aqui, o TSE entendeu, e também isso aqui já é recorrente, tanto em AIME, seja em AIME, e isso aqui serve para AIGE também, tá? Como as sanções em AIME e em AIGE, elas são específicas, no caso de AIGE, de inelegibilidade e cassação de mandato, e na AIME apenas cassação de mandato, então nesse caso, a pessoa jurídica, ela é ilegítima. Então o TSE entendeu que é o seguinte, a pessoa jurídica ela é ilegítima para compor o polo passivo, tanto de AIGE quanto de AIME. Tá bom, meus amigos? O quarto entendimento do TSE aqui, também é algo já consagrado. Nesse caso aqui, o ministro relator fez remissão, inclusive é um tema de repercussão geral do STF. Então ele diz aqui, o STF fixou a tese de que as decisões do TSE que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento impliquem alteração jurisprudencial não tem aplicabilidade imediata. Então olha só, preste atenção, isso aqui guarda a relação com o princípio da anualidade ou da anterioridade eleitoral. Lembra lá que do artigo 16 da Constituição Federal diz o seguinte, que a lei que altere o processo eleitoral, ela só entra em vigor, ela só tem validade, aí a gente vai discutir se é validade ou vigência, mas ela só tem vigência se ela for publicada um ano antes das eleições. Então as eleições acontecem, por exemplo, dia 4 de outubro de 2024, elas só vão ter validade para essa eleição se elas forem publicadas até 4 de outubro de 2023. Isso é anualidade ou anterioridade eleitoral.
que o STF fez? Né? Ele evoluiu disso. Ele disse, olha, isso não vale só para lei, isso vale para eleição. Então, se eu tenho um entendimento para as eleições de 2022, um entendimento, por exemplo, para as eleições de 2022, esse entendimento, se eu modificar, ou seja, se o TSE modificar, ele só vai poder ser aplicado para as eleições de 2024. Opa, acabei ficando na frente aqui de vocês, né? Ele só vai ser poder aplicado para as eleições. Deixa eu tirar aqui só um minutinho. Pronto. Só vai poder ser aplicado para as eleições de 2024, tá bom? Então, entendimento que se consagrou para as eleições de 2022, se tiver que modificar, somente para as eleições de 2024. Esse é o... E por fim, aqui o abuso de poder antes do período eleitoral. Olha só, isso aqui é importante que a gente entenda o seguinte. Lembrem lá, a gente tem o período eleitoral, é difícil de se conceituar, tá? Mas geralmente se concebe o período eleitoral como a partir do dia 15, tá? A partir do dia 15 de agosto, que é o dia em que o último dia para se registrar, né, para protocolizar o registro de candidatura, e é a partir desse dia que os prazos não se interrompem, né, e correm em final de semana e feriado. Né, e aí ele iria, em tese, até o dia 19 de dezembro, que é o dia da diplomação, certo? Em tese, esse aqui seria o período eleitoral. E aí o que o TSE diz? Olha, mesmo que determinados atos de abuso de poder sejam cometidos antes do dia 15 de agosto, isso pode sim ser apurado em sede de ações que processam abuso de poder, por exemplo, a AIJ, né, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Então, ainda que esses atos ocorram antes do dia 15 de agosto, se esses atos, de certa forma, tiverem repercussão com o processo eleitoral, eles podem sim ser apurados em sede de, por exemplo, ação de investigação judicial eleitoral. Tá bom, meus amigos? Então, esses foram entendimentos em destaque do TSE dessa semana, essa semana aí do dia 10 de abril ao dia 14 de abril. Tá bom? Então, se gostou, já dá o like. Desculpa, até engasguei aqui. Se gostou, já dá o like, se inscreve no canal, compartilha aí para os amigos, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Forte abraço e até a próxima.